Qual a melhor forma de fixação do foro por prerrogativa de função no processo penal? Olá, meu nome é Bruno Milanês e este é o CPP, canal do processo penal. Aqui você encontrará as discussões mais recentes no âmbito das ciências criminais e mais especificamente naquilo que se refere ao processo penal. Se esses temas são do seu interesse, inscreva-se no nosso canal. No vídeo anterior, nós falamos sobre o princípio do juiz natural com vistas a tratar especificamente do foro por prerrogativa de função no nosso processo penal e o que faríamos no vídeo dessa semana. Então, apenas para fins de recordação daquele vídeo anterior, nós afirmamos que o princípio do juiz natural ele equivale a juiz competente e existem três grandes planos de análise para a compreensão adequada desta garantia segundo a doutrina do professor Jorge Figueiredo Dias. Seriam o plano da fonte, plano temporal e plano da ordem taxativa. O plano da fonte nos afirma que o juiz competente é aquele fixado em lei, o plano temporal nos afirma que a lei que define competência é aquela vigente no momento da prática dos fatos, e o plano da ordem taxativa nos diz que a competência no processo penal, as leis que fixam o juiz natural no processo penal, não devem fornecer alternativas discricionárias para a definição do órgão jurisdicional competente, de modo que a escolha do juiz competente seja sempre uma escolha definida por uma lei prévia. E, portanto, juiz não escolhe caso que vai julgar e partes não escolhem o juiz que vai julgar o seu caso. Hoje, nós vamos trabalhar, então, especificamente com as regras sobre a prerrogativa de função, tendo-se em vista o julgamento recente do STF, em que se tem promovido uma definição dos limites e das possibilidades da prerrogativa. Primeiramente, gostaríamos de dizer que, em que pese uma grande parcela do senso comum entenda que o foro por prerrogativa de função é um privilégio, inclusive transita por aí no imaginário coletivo a ideia de que haveria um foro privilegiado, nós devemos afastar uma identidade entre prerrogativa e privilégio. A prerrogativa ela é uma característica de proteção do cargo, enquanto que privilégio seria uma dotação pessoal. Né? Então, o próprio professor Eros Roberto Grau, no seu livro Direito Posto, Direito Pressuposto, que está aqui, em que eu faço indicação, ele faz essa diferenciação entre prerrogativa e privilégio para negar, né, que o foro prerrogativo de função equivale a um privilégio pessoal. E nós conseguimos, inclusive, perceber isso na medida em que a Constituição não estabelece privilégio para nenhuma pessoa especificamente, estabelece prerrogativa para cargos públicos e funções públicas que estão sendo exercidas por determinadas pessoas naquele momento específico. Inclusive, existe uma discussão bastante interessante para a gente perceber que a prerrogativa de função, que o foro por prerrogativa de função não estabelece nenhum tipo de privilégio, que é uma questão de ordem prática. Imaginem alguém que exerce um cargo ou função pública e tem a prerrogativa de ser julgado originariamente no Supremo Tribunal Federal. Né? Se essa pessoa tiver o seu inquérito controlado, um controle de legalidade pelo Supremo, o processo iniciado no Supremo e o processo encerrado no Supremo Tribunal Federal, basicamente se perdeu, vamos dizer assim, a chance de que outros tribunais pudessem fazer a análise de legalidade daquele processo, a análise do mérito daquele processo. Então, um caso específico que a gente pense em que o sujeito está sendo processado originariamente no Supremo Tribunal Federal, a garantia daquilo que a gente chama de duplo grau, que está prevista explicitamente na Convenção Americana de Direitos Humanos e implicitamente na Constituição da República, é extremamente mitigada. Então, se formos afirmar, né, de uma certa maneira, o que, entre aspas, aqui seria melhor, né, ser julgado originariamente na prerrogativa ou ser julgado em primeiro grau e ter o seu processo com possibilidade de reanálise por outras instâncias. Né? Acho que ninguém teria dúvidas de que o julgamento direto na prerrogativa é mais limitativo de direitos fundamentais naquilo que se refere ao duplo grau. Inclusive, aqui faço também uma referência a esta discussão específica da prerrogativa de função em colisão, né, em cotejo com a garantia do duplo grau e as limitações aqui que existem, as dificuldades, né, de compatibilizar a competência originária com o duplo grau, ao livro do professor Vinícius Gomes de Vasconcelos, Direito ao Recurso no Processo Penal. Nele há um capítulo, um trecho específico trabalhando sobre esta problemática e demonstrando, né, prática, do ponto de vista prático, não apenas do ponto de vista teórico, que prerrogativa e privilégio são coisas muito diferentes e ser julgado na prerrogativa originariamente pode representar, vamos dizer assim, uma restrição de alguns direitos, uma flexibilização de alguns direitos em casos específicos. Bem, indo agora então diretamente para a prerrogativa, né, precisamos
ter em mente que as regras sobre prerrogativa de função, sobre foro por prerrogativa de função, sobre competência originária dos tribunais, estão quase que em sua grande maioria previstas no texto constitucional. Assim, por exemplo, o artigo 102, inciso 1º, alíneas B e C da Constituição, estabelece a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de algumas autoridades, como, por exemplo, o Presidente da República, Procurador-Geral da República, ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, membros do Congresso Nacional, no caso senadores e deputados federais, para serem processados criminalmente de maneira originária no Supremo Tribunal Federal. Nós temos também foro por prerrogativa de função, a competência originária no Superior Tribunal de Justiça, no artigo 105, inciso 1º, a linha A, por exemplo, para governadores de Estado. Nós temos prerrogativa de função nos tribunais regionais federais, de acordo com a regra do artigo 108, inciso 1º, a linha A da Constituição, por exemplo, para juízes federais. Nós temos também foro por prerrogativa de função constitucionalmente fixado nos tribunais de justiça, por exemplo, na regra do artigo 29, inciso 10 da Constituição, para o julgamento de prefeitos municipais. E a primeira a grande observação crítica que você pode fazer em relação ao Supremo Tribunal Federal na forma como fixa a prerrogativa se refere ao enunciado da súmula 704 do STF, que na nossa opinião é uma súmula que, além de estender a prerrogativa de função de uma forma inadequada, viola o critério da taxatividade. O que prevê esta súmula? Ela vai afirmar que nos casos de conexão ou continência, se um dos agentes possui foro por prerrogativa de função e os demais não possuem foro por prerrogativa de função, não haveria nenhuma violação do juiz natural se os demais agentes, se os demais sujeitos ativos que não detêm a prerrogativa fossem julgados juntamente com o sujeito ativo que detém a prerrogativa na competência originária. Isso é um problema por quê? Primeiro porque as regras de conexão e continência são infraconstitucionais. Então, reunir processos na prerrogativa de função e atrair a prerrogativa para agentes que não a detêm é uma violação das regras constitucionais. Porque as regras constitucionais determinam que quem tem prerrogativa é quem exerce o cargo. Procurador-Geral da República, ministros do Supremo, enfim, deputados federais, governadores. Mas quem eventualmente pratica o crime em conjunto com esses agentes não detém prerrogativa. Então, estender a prerrogativa para estes casos é uma violação claríssima do texto constitucional, a partir, inclusive, da aplicação de regras infraconstitucionais, que são as regras de modificação de competência pela conexão ou continência, previstas lá no artigo 76, 77 do Código de Processo Penal. Mas o que é pior ainda, esta súmula ela não determina que haverá uma reunião obrigatória de processos neste caso. Ela diz apenas que não viola a garantia do juiz natural se houver esta atração. E na prática, o Supremo Tribunal Federal tem infindáveis casos em que, a depender das circunstâncias fáticas, há reunião por aplicação dessa súmula, e a depender das circunstâncias fáticas não há reunião, há cisão processual, a separação de processo. O agente que detém a prerrogativa é julgado na prerrogativa e os agentes que não detêm a prerrogativa são julgados segundo as regras normais de competência em primeiro grau. Então, nós entendemos em primeiro lugar que esta súmula deveria ser cancelada e que o foro por prerrogativa de função deve receber uma interpretação estrita. Foro por prerrogativa de função é uma exceção, os dispositivos que estabelecem a prerrogativa de função são excepcionais e, portanto, devem ter uma interpretação estrita. Não é possível ampliar a prerrogativa de função, porque prerrogativa de função é excepcional. Se você ampliar a exceção, você tende a que a exceção se transforme numa regra. Então, segundo a nossa visão, a súmula 704 é inaplicável, deveria ser cancelada e ao contrário, deveria-se haver uma súmula ou uma orientação jurisprudencial no sentido de que, nos casos de conexão e continência, haverá separação, haverá cisão processual obrigatória e só vai ser julgado originariamente na prerrogativa quem explicitamente a detém e os demais serão julgados de acordo com as regras regulares de competência do primeiro grau. O segundo aspecto bastante relevante, e este sim é aquele que me parece que está sendo objeto das discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se refere, inclusive, ao conteúdo de uma súmula que já foi cancelada pelo Supremo Tribunal Federal e, pelas interpretações, aí tem sido, de alguma forma, tem tentado reavivar esta súmula, que é o enunciado da súmula 394 do STF. Esta súmula é uma súmula construída pelo Supremo Tribunal Federal na década de 60 e ela previa que se o sujeito ativo do delito, praticasse o crime enquanto estivesse no exercício ou cargo de função pública, a prerrogativa ela se mantinha, ainda que
as investigações ou o processo se iniciassem após a cessação definitiva do exercício funcional. Então imagine o sujeito praticou um crime enquanto era senador da República e o processo teve início depois que ele já não havia sido reeleito ou que ele havia renunciado ao cargo. Esta súmula previa, vamos dizer assim, que o processo seria mantido no foro por prerrogativa de função na competência originária. Neste aspecto específico, entendo, inclusive, que a súmula estava correta, né? Ainda que ela não previsse uma outra situação. Né? Se o sujeito praticasse o crime antes de ser investido do cargo ou função pública e posteriormente ele se elegesse, ou ele passasse num concurso público, ou ele se tornasse, por exemplo, um ministro de Estado, enfim, né, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o processo que tramitava originariamente em primeiro grau era remetido para a prerrogativa. Né? A súmula não vedava esta circunstância. Mas, em grande medida, né, ao afirmar que se o crime fosse praticado durante o exercício do cargo ou função pública, a prerrogativa se mantinha, ainda que houvesse uma cessação definitiva, né, do exercício do cargo ou função, isso estava correto. Esta súmula foi cancelada no início dos anos 2000, e aí sim é que me parece que houve um grande problema no foro prerrogativa de função, né? Porque a partir do momento em que se cancela a súmula 394, o que acontece? Se o sujeito tivesse praticado um crime durante o exercício do cargo ou função pública e o processo dele estivesse perto do julgamento, por exemplo, ele renunciava ao cargo, o processo ia para primeiro grau. Depois do processo tramitando em primeiro grau durante um tempo, vamos imaginar o sujeito, ele se elegia para governador do estado. Aí o processo subia para o STJ, tramitava no STJ durante um tempo, o sujeito, enfim, não se reelegia governador, mas daí o processo descia e posteriormente ele se elegia para prefeito, por exemplo. Aí o processo saía da primeira instância e ia para o Tribunal de Justiça. Né? Então você tinha, vamos dizer, uma sanfona de competência, com todas as aspas aqui, né? Obviamente essa expressão não existe, mas havia uma sanfona. Né? Então você, principalmente para os cargos, né, eletivos aí no Poder Legislativo e Executivo, se o sujeito, enfim, tivesse uma habilidade política, né, ele podia renunciar ao cargo no momento, o processo descia. Se elegia para o cargo, o processo subia. Aí depois ele não se elegia de novo, o processo descia. Né? E obviamente que isso gera diversos problemas, a começar, enfim, né, pela maior possibilidade de prescrição, pelo decurso do prazo, e isso acabava sendo interpretado como uma impunidade. E aqui afirmo de novo, né, o problema desta interpretação não é um problema próprio das regras sobre prerrogativa, né, porque na minha análise, se a gente entender que a prerrogativa deve ser aplicada de acordo com aqueles 3 planos de análise, se o sujeito praticou o crime e ele tem o cargo ou função pública naquele momento, o processo vai seguir na prerrogativa até o final, independentemente do que aconteça. Por outro lado, se o sujeito praticar o cargo e não tiver a função, praticar o crime e não tiver o cargo ou função pública, o processo segue segundo as regras de primeiro grau. O Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, percebeu também que essa súmula, né, que o cancelamento da súmula 394 gerou um grave problema e, a posteriori, né, aproximadamente 5, 6 anos atrás, no julgamento de uma questão de ordem na ação penal 937, criou-se uma nova interpretação em relação ao foro prerrogativo de função. E essa interpretação pode ser subdividida em 2 aspectos. O primeiro deles, afirmou-se nesta questão de ordem na ação penal 937 que o foro prerrogativo de função só se aplicaria se o agente tivesse praticado o crime enquanto estivesse no exercício do cargo ou função pública e se o crime tivesse relação com as funções ou o cargo exercido. E, num segundo momento, afirmou-se ainda dentro desta orientação jurisprudencial que, encerrada a instrução processual na prerrogativa, né, intimada a parte para apresentação de alegações finais, a competência estaria mantida independentemente de qualquer questão futura, né, por exemplo, de uma não reeleição ou de uma renúncia ao cargo. Né? Então haveria ali uma manutenção da competência após o encerramento da instrução. E mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem evoluído nessa questão, na orientação dessa questão de ordem na ação penal 937 para afirmar um entendimento um pouquinho diferente em relação àquilo que se afirmou. O primeiro aspecto da interpretação está mantido, ou seja, né, só se aplicariam as regras da prerrogativa se o sujeito ativo do crime praticar o delito quando tiver investido do cargo ou função pública e o crime tiver relação específica, né, com o exercício funcional, mas passou-se agora a entender que a prerrogativa ela vai estar mantida em qualquer momento da investigação ou do processo, ainda que haja alguma alteração factual, ou seja, né, se no início do processo, por exemplo, o sujeito está sendo processado na prerrogativa e ele renuncia ao cargo,
a prerrogativa vai ser mantida. Aparentemente esta passa a ser a orientação do Supremo Tribunal Federal mais recente, ou seja, não há mais este limite temporal de, entre aspas, prorrogação de competência apenas para os casos em que encerrada a instrução e determinada a apresentação de alegações finais pelas partes, né? Ou seja, se praticado, ao que entendemos, parece-me que houve aí um retorno ao enunciado da súmula 394, né? Se o sujeito pratica o crime enquanto está no exercício funcional e depois, por alguma razão, cessa definitivamente o exercício desse cargo ou função, a prerrogativa vai ser mantida. A mim me parece que essa é uma interpretação melhor, sim, né, das ideias da prerrogativa, mas ainda remanescem dois problemas, né, como eu disse. Então, o primeiro problema é a necessária revisão, cancelamento dessa súmula 704 do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo que haja atração de prerrogativa de foro por prerrogativa de função para quem não detém nos casos de conexão ou continência. Então, esses são casos em que deveria haver uma cisão processual obrigatória. E o outro problema se refere ao fato de que a competência por prerrogativa de função ela deve ser fixada de acordo com o critério da legalidade, ou seja, a Constituição é que deve, nesse caso específico, determinar os cargos que têm foro prerrogativa de função, deve ser fixada de acordo com o plano temporal, então, ou seja, se o sujeito praticou um crime e naquele momento ele tem o cargo ou prerrogativa de função, não importa se o crime está relacionado com o exercício das funções ou não, né? Ele mantém a prerrogativa. Caso contrário, se ele praticar o crime, não ostentar o cargo com prerrogativa de função, não ostentar a função pública com prerrogativa de função, a prerrogativa não se aplica, ainda que depois ele venha se eleger num cargo, ele venha passar num concurso público, ele venha ser nomeado para algum cargo que tem prerrogativa. Então, me parece que com alguns ajustes pontuais, chegaremos sim a um critério adequado no que se refere à prerrogativa de função e um critério no qual não haja nenhuma possibilidade de manipulação dessas regras, né? Então, aqui nós percebemos claramente a importância desses planos de análise da fonte temporal e ordem taxativa na fixação do juiz natural, especificamente naquilo que se refere ao foro prerrogativo de função. Então, esperamos que o Supremo Tribunal Federal evolua sim nessa matéria, tanto no julgamento recente como em julgamentos futuros, para que não exista nenhuma possibilidade de interferências indevidas nisto que não é um privilégio, nisto que é uma prerrogativa, que é importante que alguns cargos de cúpula detenham essa prerrogativa, inclusive a prerrogativa também se presta à blindagem do poder judiciário, né, para que haja um julgamento imparcial. Imagine, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo julgado por um juiz de primeira instância, né, quer dizer, a possibilidade de pressão a favor de uma decisão ou outra, né? Imagine o presidente da República sendo julgado em primeira instância enquanto, enfim, né, exerce esse cargo ou função pública. É evidente que essas situações são extremamente sensíveis e nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal nega que a prerrogativa ela tem sim a sua relevância, né? Talvez possa se pensar em reduzir alguns cargos ali, retirar o texto funcional via emenda, por exemplo, né? Reduzir o foro, etc. Mas ninguém nega que a prerrogativa ela tem uma relevância. O próximo ponto, né, já afirmado então a relevância da prerrogativa, é tentar delimitá-la ao núcleo daquilo que é essencial segundo as regras do juiz natural. Então esperamos que esse vídeo possa servir sim de alguma forma para iluminar a nossa interpretação em relação a estas regras importantes, né, que contemplam a prerrogativa no texto funcional. E nos vemos nos próximos vídeos.